Prof, uma dica para chegar, propor uma parceria no spa ou salão. Como devo compor a porcentagem? 70-30 seria o ideal? Vai depender muito de como você conversar com a pessoa, o que você vai fornecer, né? Pensa assim, ó, se o local é dela, né? O local é dela, os pacientes são dela, eu acho que nesse começo, o ideal é você deixar sempre uma porta aberta. Você pode perguntar para a pessoa como é que ela trabalha no espaço dela, se ela já fez outras parcerias, como é que é o trabalho. Aí a hora que ela chegar para você e falar assim, eu trabalho assim, você pode até pensar em 60-40, que seria legal para você, tá? 60 para você. Agora, ela quer 50-50, super justo, tá, gente? Super justo. Ela quer 60-40, ainda não deixa de estar justo. Por quê? Porque o espaço é dela, o custo é dela, ela teve toda uma burocracia e ainda vai te dar paciente. Agora, se o paciente é seu, aí dá pra fazer 50-50. E você pode até estabelecer assim. Então, vamos fazer o seguinte. Se o paciente for da clínica, eu faço 60-40 para você. Se o paciente for meu, é 50-50. Ou é 60-40, 60 para mim, 40 para você. Aí também é uma coisa legal de você estar trabalhando. São as possibilidades, tá, gente? Que eu acho que são justas e que dá para você fazer sim. Agora, ela não quer arredar o pé, quer fazer 80-20, sei lá. Existem essas situações? Existe. Ainda assim, se você não tem paciente nenhum, acaba valendo a pena para você. Claro, isso por um tempo, gente. Grava uma coisa, falando de parcerias aqui, falando de negócios. Cada vez que você vai negociar, não fecha por um longo período. Fecha por períodos menores, por exemplo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim por 3 meses. Em 3 meses a gente senta para conversar de novo, entenderam? Ou 6 meses. E depois, gente, quando a porcentagem ela é boa para quando você está começando. Aí ela passa a ser ruim para você a hora que você começa a ter muito paciente. Entende? Quando você começa a ter muito paciente, a porcentagem passa a ser ruim. Aí vale a pena você pagar um local, vale a pena você pagar pelo lugar. Sabe? Você fazer um valor de locação. Aí vale a pena. Por quê? Porque você sabe que é fixo, chegou daquilo ali, você tem paciente para pagar o espaço e daí você começa a ganhar. É o teu lucro que está em jogo, tá? Então isso é bem interessante. Então eu perguntaria primeiro para a pessoa como é que ela trabalha dentro do espaço. Aí ela vai te falar. Aí depois que ela disser como ela trabalha, e daí você negocia isso com ela. Tá? Negocia isso com ela. E seja justa para você e para ela. Por quê? Porque a pessoa vai observar isso. A gente tende a achar, até por uma imposição, às vezes até das mídias, que a pessoa que está alugando o espaço, o dono do espaço que está alugando, quer se aproveitar da gente. E que a gente é o coitadinho. Mas você tem que pensar sempre, né? Que é uma oportunidade, que você não está tendo gastos, né, de encontrar, o tempo para encontrar um espaço, que ela já tem nome, que ela é responsável pela estrutura, se der alguma coisa errada, ela é a responsável, se furar um cano, se vazar qualquer coisa lá dentro, você não vai ter que correr atrás das pessoas para resolver, ela vai ter, né, a dona do espaço vai ter. Então isso é uma maneira de você também estar olhando, sabe? Olha para esses dados, sabe? Aí você começa a ver que vale a pena fazer parceria. Chegou num número determinado de pacientes, já não vale mais a pena você fazer parceria. Não parceria, não vale a pena você fazer porcentagem. Verdade, já passei por isso, trabalhei por porcentagem, depois abri o meu espaço. Ou você abre o seu ou você loca o espaço dela, tá? Comigo no começo, o ganha-ganha que é justo. Lembre de uma coisa, gente, a parceria tem que ser bom para ambas as partes, tá? Você tem que ter lucro também com a sua parceria, mas ao mesmo tempo você vai ganhar nome. Quando eu comecei, eu trabalhei num local realmente que eu ganhava R$3 por qualquer procedimento odontológico. Era um absurdo, Hoje olhando.
Só que na época, gente, eu não tinha experiência, eu não conhecia nada. Então, pra mim, foi uma experiência positiva nesse sentido de trabalho, tá? De trabalho. Olhando hoje é um absurdo, jamais eu me submeteria a isso hoje. Mas naquela época, foi a única pessoa que me deu a mão, que me abriu as portas. Então, eu não saí de lá falando mal, eu não processei o lugar, sabe? Eu não dei as costas. Eu fui sempre, e assim, eu não tratava mal meus pacientes porque eu tava ganhando R$3 pelo procedimento. Eu fazia o meu melhor. Seja um lixeiro, mas seja o melhor lixeiro que você treinou para ser. Não importa, se eu estou ali, eu estou me submetendo. Se eu estou me submetendo, eu tenho que ser a minha melhor versão. Não importa. Entenderam? Se for gratuito, pro bono, instituição de caridade, no meu consultório, eu tenho que tratar o meu paciente da mesma maneira. Então é assim que nós temos que agir, é a nossa pessoa. Eu vou dar atenção, tá? Sempre. É nisso que você tem que estar apostando suas fichas. Eu vou ser a minha melhor versão, eu vou ser um profissional. E sendo um profissional não importa se eu estou me submetendo ou não. Só que chegou um momento que eu falei assim, não, eu não posso mais trabalhar por esse valor. E aí a gente combinou porcentagens. Então, quando era paciente particular, eu ganhava uma porcentagem a mais, tá? Da clínica que eu estava trabalhando. Depois, eu fui para um outro espaço, eu já trabalhei em mais de um lugar. Daí, nesse outro espaço, o pessoal falava assim, não, a gente quer que você cresça, paga 30% pra gente e você fica com 70%. Olha como eles foram legais comigo. E os pacientes eram deles. Mas eram situações que eles não faziam, tá? Então, eu fazia as restaurações e eles eram orto, no caso, na odontologia. Depois, eles chegaram a me propor, agora eu não acho que vale a pena pra você. É muito mais experiente que eu, né? Chegaram pra mim dizendo assim, ó, Lidane, eu acho que agora não vale a pena pra você ficar na porcentagem. Você não quer alocar o espaço? Não foram eles, fui eu que cheguei. Quando eles fizeram isso, eles me ofereceram a porcentagem. Não, paga 30% pra gente. Bem no começo foi 80-20. Aí depois eu passei a pagar 70-30. E daí depois eu cheguei pra eles e falei assim, olha, eu quero reformar essa sala onde eu estou, que era tudo deles. Eu quero reformar aqui e eu quero saber se eu posso... Aí eu quero pagar um aluguel. Um aluguel. Quanto você me cobra? E aí ele me deu um aluguel para pagar. Entendeu? Então eu fui propondo, sabe? Essa é uma maneira de você fazer. É uma maneira de você trabalhar de forma profissional, sabe? Uma maneira de você atender de forma profissional.